Uma das coisas que aparece muito no consultório é sobre a comunicação. E a comunicação principalmente ligada à área profissional. Então, assim, como é que eu faço para fazer uma entrevista de emprego sem me sentir tão inseguro? Como é que eu faço para apresentar um trabalho para o público? Ou olha, eu acabei de conseguir uma vaga na área comercial, eu tenho que vender um produto, como é que eu faço para vender esse produto? Estou inseguro. Então eu resolvi falar sobre isso. Eu sei que existem inúmeras dicas, né, inclusive profissionais que trabalham com isso, mas do ponto de vista psicológico, tem 3 coisas que eu considero assim um dos pilares, que é, em primeiro lugar, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, seja uma entrevista de emprego, por exemplo, antes de eu começar, eu paro e eu respiro, pelo menos 3 respirações profundas que eu possa soltar lentamente, porque o ato de respirar, ele nos traz para o momento presente. Porque muitas vezes quando a gente fica mais ansioso, o que é muito normal quando a gente vai se expor, ou a gente começa a pensar no passado, em algum evento que eu me senti assim, e aí eu fico ansioso, ou então eu vou para o futuro, né? Que são os medos e será, os serás. Então o ato de respirar, ele nos aterra, ele nos traz para o momento presente. Isso é importantíssimo, a gente estar presente na ação. Outra coisa, acreditar no que você está falando. Porque às vezes a gente sabe, né? Então você tem mais ou menos ali um script. Então, se eu vou participar de uma entrevista, pode ser que me perguntem algumas coisas. Ou se eu vou fazer um vídeo para falar de um assunto. Ou apresentar um trabalho em público. Então eu sei sobre o assunto, mas eu acredito de fato no que eu estou falando. Quando a gente acredita, a gente coloca emoção. E isso também é percebido de forma sutil. O que a gente chama na psicanálise de inconsciente. É como se o inconsciente estivesse percebendo o inconsciente do outro. E isso, para quem está ouvindo, ele sente, poxa, essa pessoa está falando com emoção. Ou seja, a gente pode traduzir, ela fala com verdade. Isso passa credibilidade. Então, quem está recebendo a mensagem fala, poxa, essa pessoa sabe do que está falando. E a terceira é, esteja à vontade. Vista uma roupa que você se sinta confortável, deixe o seu cabelo, ou se for mulher ou não, que goste de usar acessório, use. Não se preocupe muito como eu devo aparecer. Lógico que a gente vai sempre ter um bom senso, mas o importante é a gente estar à vontade na hora. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito, nossa, mas eu tenho que estar com o cabelo super arrumado, ou olha, eu tenho que estar com uma roupa muito alinhada, e talvez eu não tenha uma roupa assim tão cara. Enfim, não importa, importa a gente estar se sentindo bem vestido para a ocasião, adequadamente e se sentindo bem. Eu considero esses 3 pontos como os pilares. E é lógico que depois tem tom de voz, a gente pronunciar as palavras corretamente, falar devagar, olhar no olho da pessoa. Se for uma plateia, procurar olhar para as pessoas e respirar sempre, né? Quando a gente fala mais devagar, a gente tem tempo de respirar. Então, acho que é isso, a minha dica.